Oi, gente. Tá acabando, né, os nossos estudos sobre evolução. Nessa videoaula, nós iremos falar sobre estes três conceitos que a gente fala muito quando estamos estudando sobre evolução, que é irradiação e convergência adaptativa, homologias e analogias e tipos de seleção natural. Vamos lá. A irradiação adaptativa. Como a gente pode interpretar aqui a irradiação nesta figura que está aparecendo? Nós temos aqui o ancestral, né, dos mamíferos, dos vertebrados mamíferos. Esse ancestral, ele começou a migrar para áreas diferentes, para ambientes diferentes, e como ele foi para ambientes diferentes daquele que ele estava acostumado inicialmente, ele foi sofrendo a seleção natural, foi sofrendo o processo de especiação e se transformou em outras espécies que vivem por aí de mamíferos. É mais ou menos isso que significa a irradiação adaptativa. Eu parto de um local, de um ancestral comum, irradio para diferentes regiões e lá eu vou sofrer as consequências da seleção natural, da variabilidade, da genética, agindo tudo lá dentro do processo de especiação que nós já estudamos na videoaula anterior. Então, o conceito aqui sobre radiação adaptativa é a formação de várias espécies adaptadas a ambientes diferentes, sendo todas originárias de um ancestral comum. Então, ele irradia. A convergência adaptativa é o contrário da irradiação, né? Eu vou ter ancestralidade diferente entre grupos de organismos que vivem em um mesmo local. Então, eu tive diferentes ancestrais que acabaram indo para um mesmo ambiente. E como eles foram para o mesmo ambiente, eles sofreram as mesmas pressões ambientais de seleção natural. E aí acabaram por desenvolver uma morfologia semelhante, que é o que está aparecendo aqui nessa figura. Nós temos um golfinho, que é um mamífero, nós temos um réptil, embora que fóssil, mas um réptil, e um peixe. São três grupos de organismos super diferentes, com ancestrais diferentes, mas que se a gente for olhar a morfologia, o corpo desses animais é praticamente igual. Vão ter as mesmas estruturas, e essas estruturas eles se desenvolveram para melhor adaptação deles para aquele ambiente que eles acabaram indo. Então, o conceito aqui da convergência adaptativa. Ancestrais diferentes, vivendo em um mesmo ambiente, passam por processos semelhantes de seleção natural, com o tempo, tornam-se semelhantes em alguns aspectos. Então, a irradiação é o mesmo ancestral e a convergência é o mesmo ambiente, porém ancestrais diferentes. Homologia e analogia. Isso está se referindo a estruturas, órgãos e estruturas do corpo dos organismos que são semelhantes. Embora sejam organismos de espécies diferentes, vão obter uma certa semelhança se tiverem um ancestral comum ou se tiverem sofrido a convergência adaptativa. Então, na analogia, vamos lá. A analogia, o órgão vai ter a mesma função, vai ter semelhança externa e resulta de convergência adaptativa. Nessa figura, a analogia está na nadadeira do peixe em relação à nadadeira da baleia. Ambos são nadadeiras, só que se a gente for observar outras estruturas, a estrutura interna é diferente. Eu vou ter na nadadeira da baleia os mesmos grupos de ossos que eu encontro no braço de um ser humano. Mas aqui nós vamos ter a mesma função, que é nadar, logicamente. Mas como são grupos diferentes, essa estrutura veio de origem embrionária diferente.
né? Então, são estruturas semelhantes que servem para a mesma coisa, mas têm origem embrionária diferente. Então, aqui eu tenho uma analogia. Homologia, semelhança interna, mesma origem embrionária, resultante da irradiação adaptativa, que é o caso aqui da comparação entre o braço do ser humano e a nadadeira da baleia. As semelhanças são internas, externamente são completamente diferentes, né? Mas internamente são os mesmos grupos de ossos, ou seja, tiveram a mesma origem embrionária e são resultado de irradiação adaptativa. O ancestral dos vertebrados, dos mamíferos dos vertebrados mamíferos, ou melhor, saíram de um local, irradiaram e evoluíram de acordo com as pressões ambientais de onde eles estavam, de onde eles foram parar, certo? Então, isso aqui é a homologia e analogia. Entre o braço humano e a nadadeira da baleia, nós temos uma homologia. Entre a nadadeira da baleia e a nadadeira do peixe, nós temos uma analogia. Tipos de seleção natural. Nós vamos ter a seleção estabilizadora. O que isso quer dizer? Aqui nesse gráfico, nós temos três variações de um lagarto da mesma espécie. Nós vamos ter lagartos pequenos, lagartos médios e lagartos grandes. Esses lagartos são da mesma espécie, tá? Só que aqui eu vou ter a variabilidade. Na seleção estabilizadora, a predominância na população são dos indivíduos de tamanho médio, são os lagartos médios. Então, o ambiente vai selecionar a característica mediana que está entre os dois extremos. Aqui nós temos o extremo pequeno e o extremo grande. Então, na estabilizadora, vai estabilizar o tamanho do lagarto. Eu não vou encontrar em maior número nem o pequeno nem grande, e sim o médio. Então, isso que é seleção natural estabilizadora. Favorece os indivíduos com características intermediárias. Os portadores dessas características têm maior chance de sobrevivência e de reprodução. O outro tipo é a seleção direcional. Eu vou ter aqui dois extremos, né? Bactérias sensíveis a antibióticos e vou ter as bactérias mutantes, que são resistentes ao antibiótico. Na seleção direcional, somente uma das variações dessas bactérias aqui, que são da mesma espécie, lembrando, tá? É o que vai sobreviver. No caso aqui, o meio seleciona as bactérias sensíveis, que vão sobreviver em maior número. Então, essa é a característica selecionada para esse ambiente. No outro ambiente aqui, já é o outro extremo que prevalece, né? As bactérias mutantes é o que vão conseguir ter maior sucesso reprodutivo aqui, devido, né, à adição do antibiótico que a bactéria sensível tem sensibilidade. Então, se elas são sensíveis a esse antibiótico, elas vão acabar morrendo e somente as bactérias mutantes vão prevalecer. No ambiente sem antibiótico, quem vai prevalecer são as bactérias sensíveis. Então, essa é a direcional, né? A seleção natural é direcionada a um dos extremos de acordo com o ambiente em que esses organismos estejam. Então, a seleção direcional confere vantagem aos indivíduos que apresentam características de um dos extremos. E na seleção disruptiva ou diversificadora? Aqui nós temos três características, né, três variações para a mesma espécie. Uma ave tem o bico curvado, outras têm bico intermediário e outras têm o bico alongado. Então, os dois extremos aqui são o bico curvado e o bico alongado. E são essas características extremas que são selecionadas pelo meio. Quem tem bico intermediário não consegue se reproduzir com tanta eficiência. Então, o que vai prevalecer na população, lembrando sempre que são indivíduos da mesma espécie,
são as características extremas, tá? Então, na seleção disruptiva ou diversificadora, confere vantagem aos indivíduos com as características dos extremos e diminui a frequência dos indivíduos com características intermediárias. Tá bom, gente? Bom estudo aí para vocês e até a próxima. Opa, ainda não acabou. Pensei que tivesse acabado. Eu acho que esse é o último slide. Então, vamos lá. Processo de formação de novas espécies, que é o processo de especiação que está lá no outro slide, né? A gente também dá uma diferenciada aí de acordo com a condição. Eu vou ter a especiação do tipo alopátrica quando eu tiver na população inicial o surgimento de uma barreira geográfica, né? Essa é o tipo de especiação que eu expliquei lá no outro slide. Então, na alopátrica, eu vou ter o isolamento geográfico, eu vou ter as pressões seletivas diferenciadas, né? As populações que ficaram separadas em ambientes diferentes vão sofrer seleções naturais diferentes, de acordo com o ambiente onde elas ficaram. As alterações do material genético vão ocorrer, né, em grande número para a diversificação dessa população. E no final eu vou ter o isolamento reprodutivo. Então, isso aqui a gente ensinou lá, explicou lá no slide sobre especiação. Na especiação simpátrica, eu não vou ter isolamento geográfico, né? Isso pode acontecer, ó. Simpátrica, na mesma pátria, no mesmo local. Então, não ocorre o surgimento da barreira geográfica. E a seleção é do tipo disruptiva, que foi a última que nós vimos. Os dois extremos da variação dentro de uma mesma população é o que vão prevalecer. Se eu tenho dois extremos e esses dois extremos começam a cruzar, as mutações começam a aparecer, né? E aí isso pode levar ao surgimento de uma nova espécie também. E no final eu vou ter o isolamento reprodutivo caracterizando o processo de especiação. Agora sim terminou. Tchau, tchau para vocês.